Que a reação tem lugar em todos os casos é fato conhecido que nos fornece um ponto de partida para apresentar o significado do termo mastermind. Um mastermind pode ser criado pelo agrupamento ou combinação de duas ou mais mentes em um espírito de perfeita harmonia. A partir dessa combinação harmoniosa, a química mental cria uma terceira mente, que pode ser apropriada e utilizada por uma ou todas as mentes individuais. O Mastermind permanecerá disponível enquanto existir a aliança amigável e harmoniosa entre as mentes individuais. Ela se desintegrará e toda a evidência de sua existência desaparecerá no momento em que a aliança amigável for quebrada. O princípio da química mental é a base e causa de praticamente todos os casos de alma gêmea e triângulo amoroso, muitos dos quais infelizmente acabam em processo de divórcio e enfrentam o ridículo popular entre gente ignorante e inculta que fabrica vulgaridade e escândalo a partir de uma das grandes leis da natureza. Todo mundo civilizado sabe que os primeiros 2 ou 3 anos de casamento são frequentemente marcados por muitos desentendimentos de natureza mais ou menos mesquinha. São os anos de ajuste. Se o casamento sobreviver a eles, estará mais do que apto a se tornar uma aliança permanente. São fatos inegáveis para qualquer pessoa com experiência em casamento. Novamente, vemos o efeito sem entender a causa. Embora existam outras causas contribuintes, a falta de harmonia nos primeiros anos de casamento deve-se essencialmente à lentidão do processo de combinação harmoniosa das químicas mentais. Em outras palavras, os elétrons ou unidades de energia chamados de mente em geral não são extremamente amigáveis ou antagonistas no primeiro contato. Porém, pela associação constante, adaptam-se gradualmente em harmonia, exceto nos raros casos em que a associação tem um efeito oposto, levando por fim à franca hostilidade. É fato bem conhecido que após um homem e uma mulher viverem juntos por 10 ou 15 anos, tornam-se praticamente indispensáveis um ao outro. Ainda que possa não existir a mais mínima evidência do estado mental chamado de amor, além disso, essa associação e o relacionamento sexual não só desenvolvem uma afinidade natural entre as duas mentes, como na verdade fazem com que as duas pessoas assumam expressão facial semelhante e se pareçam uma com a outra em muitos aspectos marcantes. Qualquer analista competente da natureza humana pode facilmente encontrar a esposa de um homem em meio a uma multidão de estranhos após ter sido apresentada ao marido. A expressão dos olhos, o contorno da face e o tom de voz de pessoas casadas há muito tempo tornam-se semelhantes. O efeito da química mental humana é tão marcante que qualquer orador tarimbado pode analisar rapidamente como suas declarações são aceitas pela plateia. O antagonismo mental de uma pessoa só, numa plateia de 1000 ouvintes, pode ser prontamente detectado pelo orador que aprendeu a sentir e registrar os efeitos do antagonismo. Além disso, o orador consegue fazer tal interpretação sem observar ou ser influenciado de qualquer forma pelas expressões faciais da plateia. Por causa desse efeito, uma plateia pode fazer um orador chegar ao auge da eloquência ou levá-lo ao fracasso sem emitir um ruído ou manifestar uma única expressão de satisfação ou insatisfação no semblante. Todos os mestres em venda sabem quando chega o momento psicológico para o fechamento. Não pelo que o potencial comprador diz, mas pelo efeito de sua química mental interpretada ou sentida pelo vendedor. As palavras muitas vezes desmentem as intenções de quem fala, mas a interpretação correta da química mental não deixa brecha para tal possibilidade.
Todo vendedor habilidoso sabe que a maioria dos compradores tem o hábito de mostrar uma atitude negativa, quase que até o clímax da venda. Todo advogado habilidoso desenvolve um sexto sentido, com o qual é capaz de sentir o caminho em meio às palavras mais artisticamente selecionadas por uma testemunha inteligente, que esteja mentindo, e interpretar corretamente o que está na mente da testemunha por meio da química mental. Muitos advogados desenvolvem essa habilidade sem conhecer sua verdadeira fonte. Possuem a técnica sem o entendimento científico que a embasa. Muitos vendedores fazem a mesma coisa. Aquele que é dotado da arte de interpretar corretamente a química mental de outros pode, figurativamente falando, entrar na porta principal da mansão de uma determinada mente e explorar o prédio inteiro calmamente, reparar em todos os detalhes e sair com uma imagem completa do interior sem que o dono saiba que recebeu um visitante. Na lição sobre pensamento preciso, será observado que esse princípio pode ter uso muito prático relacionado ao princípio da química mental. Ele é citado aqui apenas como uma abordagem para os princípios importantes desta lição. Muito já foi dito para apresentar o princípio da química mental e provar com a ajuda das experiências diárias e observações casuais do aluno que no momento em que duas mentes se aproximam, ocorre uma mudança mental perceptível em ambas, às vezes de natureza antagônica e às vezes de natureza cordial. Toda mente tem o que pode ser chamado de campo elétrico. A natureza desse campo varia dependendo do humor da mente e da química mental que cria o campo. O autor acredita que a condição normal ou natural da química de qualquer mente é o resultado de sua herança física, mas a natureza dos pensamentos que dominam tal mente, e que toda mente está mudando continuamente, na medida em que a filosofia e os hábitos gerais de pensamento do indivíduo mudam a química mental. O autor acredita que esses princípios são reais. É fato conhecido que qualquer indivíduo pode voluntariamente mudar sua química mental, de modo a atrair ou repelir todos com quem entre em contato. Dito de outra maneira, qualquer pessoa pode assumir uma atitude mental que atrairá e agradará ou repelirá e antagonizará os outros. E isso sem a ajuda de palavras, expressões faciais ou outra forma de movimento ou atitude corporal. Volte agora à definição de Mastermind. Uma mente que surge da combinação e coordenação de duas ou mais mentes no espírito de perfeita harmonia. E você vai pegar o pleno significado da palavra harmonia, como utilizado aqui. Duas mentes não podem se combinar ou serem coordenadas a menos que o elemento de perfeita harmonia esteja presente, residindo aí o segredo do sucesso ou fracasso de praticamente todos os negócios e parcerias sociais. Todo gerente de vendas, todo comandante militar e todo líder em qualquer setor entende a necessidade de um spirit de corps, um espírito de entendimento comum e cooperação para alcançar o sucesso. Esse espírito de harmonia e objetivo de grupo é obtido pela disciplina, voluntária ou forçada, de tal maneira que a mente do indivíduo se funde em um mastermind, o que significa que a química das mentes individuais é modificada de tal maneira que essas mentes se fundem e funcionam como uma. Os métodos pelos quais esse processo de combinação ocorre são tão numerosos quanto os indivíduos engajados nas várias formas de liderança. Todo líder tem seu próprio método de coordenação da mente dos seguidores. Um usará força, outro usará a persuasão. Um jogará com o medo de punições, enquanto o outro jogará com recompensas, a fim de abrandar as mentes individuais de um determinado grupo de pessoas para que possam ser combinadas em uma mente de grupo. O aluno não terá que pesquisar muito profundamente a história das vendas, da política, dos negócios ou das finanças para descobrir a técnica empregada pelos líderes desses campos no processo de combinar as mentes dos indivíduos em uma mente de grupo. Os grandes líderes mundiais, entretanto,
foram providos pela natureza com uma composição química mental favorável, que age como um núcleo de atração para outras mentes. Napoleão é um exemplo notável de homem que possuía o tipo da mente magnética com acentuada tendência para atrair as mentes que contratava. Se você não acredita em cooperação, veja o que acontece com um caminhão que perde uma roda.